Olá, sejam todos muito bem-vindos à minha palestra. O tema de hoje é principais algoritmos utilizados em ciência de dados na prática. Eu vou trazer para vocês um problema de negócio que eu escolhi para poder abordar como que a gente aplica esses algoritmos na prática. Então, um pouquinho dos patrocinadores aqui do evento, do Congresso Nacional de Ciência de Dados, e aqui uma breve descrição sobre eu. Quem sou eu? Eu sou Henrique Alves Junqueira Nogueira Branco, sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia, eu finalizei minha graduação em 2018, relativamente pouco tempo. Logo em seguida, eu comecei uma formação em cientista de dados pela Data Science Academy, foi uma das plataformas que eu escolhi para poder me especializar. Estou em vias de finalizar agora novembro, dezembro, pretendo estar com essa formação concluída. Logo em seguida, eu já ingressei no MBA em ciência de dados pela USP, né? Começou em novembro de 2020 e tem duração de 1 ano e meio, é mais uma forma de eu me especializar. Sobre carreira, né? Com que eu já trabalhei, onde que eu já atuei. Hoje, atualmente, eu sou desenvolvedor RPA na Celery IT em Campinas, onde eu trabalho atualmente. E dentro da Celery eu acabo pegando também alguns projetos de ciência de dados, eu colaboro bastante com a equipe, porque é uma equipe multidisciplinar, então todo conhecimento que a gente tem acaba agregando, né? Tenho 3 anos de experiência com essa área de ciência de dados, com passagem por multinacionais, como, por exemplo, a ADM do Brasil, em Uberlândia, e a Bosch, unidade aqui em Campinas. Fui trainee pela Bosch, fui estagiário pela ADM, pude trabalhar, ter contato com dados, com automação, né? Então, agregando toda essa experiência, me fez ingressar nessa área de tecnologia, né? Também sou membro, colunista e cientista de dados pela Abracd, já escrevi alguns artigos sobre o NumPy, pretendo escrever vários outros, já escrevi também sobre overfitting e underfitting, de uma forma bastante clara para que as pessoas consigam entender. Também sou instrutor Python na plataforma alemã de programação CodeDoor. Então, vamos falar um pouquinho sobre algoritmos de machine learning. Mas aí eu te pergunto, o que é um algoritmo? Você saberia definir? Porque eu vejo muitas pessoas falando de algoritmo, disso, daquilo, mas o que é um algoritmo? Quando se fala algoritmo, qual que é a primeira coisa que você definiria? Então, algoritmo é uma definição muito simples, muito clara. É uma sequência de instruções, é uma sequência de operações, é um passo a passo, uma receita de bolo praticamente. Então, por exemplo, um exemplo muito simples, tá? Mas quando você vai trocar uma escada, né? Qual que é a sequência de operações que você tem que fazer? Você tem que pegar a escada, posicionar, subir na escada, girar a lâmpada. Então, tudo isso é uma sequência de operações para você atingir um objetivo final. Tem que ter um objetivo também. Se não tiver um objetivo, passa a ser muito vago esse conceito, né? Então, o que é um algoritmo? Uma sequência de instruções, uma sequência de passos que a gente tem que executar. E quando a gente fala em ciência de dados, normalmente esses algoritmos são uma sequência de instruções e de operações matemáticas que a gente passa para o computador para que ele execute uma série de cálculos e nos retorne aquilo que a gente deseja. E o que é machine learning? Já definimos o algoritmo e já vamos definir agora algoritmos de machine learning. Logo a gente vai juntar, mas vamos definir agora machine learning. Machine learning, traduzido para o português, que seria aprendizado de máquina, é a ciência e a arte da programação de computadores para que eles possam aprender com dados. Essa definição é do Guéron, de 2019. É um livro bastante recomendado e reconhecido, que eu gosto, que é o livro que... Não. Eu vou definir agora um pouco o que é Machine Learning. Machine Learning, segundo Guéron, traduzindo Machine Learning para o português seria aprendizado de máquina, é a ciência, e aí ele denomina também como arte, da programação de computadores,
para que eles possam aprender com dados. Ou seja, eu passo um conjunto de dados para o meu programa, para as minhas linhas de códigos que eu estou fazendo, e aí o aprendizado de máquina, ele vai capturar padrões, ele vai aprender com aqueles dados. E a partir do momento em que ele aprende, ele consegue, com dados que ele nunca viu antes, ele consegue me retornar alguma coisa, a partir dos padrões que ele aprendeu. Então, podem ser padrões de texto, pode ser padrões de imagens, pode ser inúmeros padrões, né? Então, basicamente é isso. Você entrega um conjunto de dados, ele aprende alguma coisa daquele conjunto de dados, algum padrão, através de uma sequência de operações matemáticas, a gente já vai juntar isso já, e aí ele é capaz de construir um modelo que vai me fazer previsões, que vai me trazer algum valor ou alguma informações a partir de dados que ele não conhecia. Então, basicamente é essa a definição de Machine Learning. E se a gente juntasse agora, né, o que seria o algoritmo de Machine Learning? Né? Então, como eu falei, é uma sequência de operações matemáticas e estatísticas para que as máquinas possam reconhecer e replicar. Essa palavra replicar ela é extremamente importante, porque o algoritmo ele vai capturar os padrões, ele vai aprender com eles e, posteriormente, ele consegue, com dados que ele nunca viu, ele consegue replicar esses padrões para poder fazer previsões, para poder trazer insights sobre dados que ele não viu antes. Né? E qual que é o principal foco? Eu deixei em destaque aí na tela, né? Chamo a atenção de você para esse ponto. Qual que é o principal foco de Machine Learning, né? de algoritmos de Machine Learning, de ciência de dados de uma forma geral? É resolver problemas de negócio. A gente faz Machine Learning, é bastante legal, eu pelo menos tenho demonstrado bastante empolgação para estudar essa área, para aplicar essa área, mas tem que ter um problema de negócio definido. A gente aplica para resolver um problema de negócio bem definido, bem estruturado. Existe um pipeline que a gente tem para poder resolver um problema de negócio, que não é foco desse tema, mas o objetivo final é, tenho um problema, quero resolver utilizando algoritmos de Machine Learning. Quais são os tipos de aprendizado que existem? Existem vários tipos de aprendizado. Existe aprendizado supervisionado, onde eu tenho as características e eu tenho um rótulo para cada característica. Existe o aprendizado não supervisionado, onde eu não tenho nenhum rótulo prévio para o meu conjunto de dados. Existe o aprendizado por reforço. Enfim, existe uma gama muito grande. Existem mais de 60 algoritmos atualmente de Machine Learning. Né? E até mesmo para poder focar um pouco mais, eu optei por trazer um exemplo aqui, um problema de negócio, onde eu vou utilizar aprendizado supervisionado, classificação. Eu tenho uma classe ou positivo, negativo, sim ou não, e eu vou treinar o meu modelo para que ele possa fazer previsões com dados que ele nunca viu antes. Então, pode ser usado para diagnóstico, pode ser usado para retenção de clientes, por exemplo, pode ser usado para detecção de fraudes, classificação de imagens, enfim, uma gama gigantesca de aplicações. Análise textuais, extrair informações de análise textuais. Enfim. Então, preferi focar na parte de aprendizado supervisionado, classificação, e eu vou trazer um exemplo aqui onde eu marquei de diagnóstico. O que seria esse exemplo de diagnóstico? Eu vou trazer aqui um problema onde eu vou usar esses algoritmos aqui. Eu vou explicar um pouquinho do que é cada um deles, né? O algoritmo KNN, o Support Vector Machines, algoritmos de árvores de decisão, o Random Forest, que nada mais é do que um conjunto de árvores de decisão, redes neurais também pode ser aplicado, né? Tem suas limitações com relação à quantidade de dados, e regressão logística. Eu vou trazer um pouquinho de cada um deles, vou explicar um pouquinho de como é que funciona cada um deles, e eu vou trazer aqui para vocês um problema de negócio. Como eu foquei, a gente precisa da definição de um problema de negócio para que a gente possa
passar por todo esse pipeline para poder agregar algum valor, né? Então, qual que é o problema de negócio que eu escolhi? Um problema de classificação, onde a gente vai prever a ocorrência ou não de diabetes, né? Então, um pouquinho do material de referência, né? Aqui tem um relatório global sobre diabetes em 2016 da OMS, onde ele fala um pouco sobre a diabetes, sobre o que é a diabetes, né? Quais são os tipos, enfim, um material bastante completo e rico, né? sobre essa enfermidade, né? O quanto ela vem crescendo, quais são as suas complicações, o quanto que ela impacta na vida das pessoas, né? E, de certa forma, a gente consegue aliar a tecnologia para poder auxiliar, inclusive, o diagnóstico cedo da diabetes, o diagnóstico precoce da diabetes, para que ela não evolua de uma certa forma, que a pessoa venha a ter problemas como cegueira, insuficiência renal. Então, é possível de se aliar a tecnologia com esse objetivo. Então, eu escolhi esse problema de negócio, né? Esse slide aqui era para deletar, tá? Não era para aparecer. Então, vou deletar ele. Eu vou voltar um pouquinho. Então, aqui eu escolhi um problema de classificação binária, né, onde eu vou ter um conjunto de dados que vai me falar se a pessoa teve ou não diabetes, com base em uma série de características, e nós vamos utilizar os nossos algoritmos de machine learning para poder prever a ocorrência de diabetes, né, treinar o modelo para que ele consiga prever a ocorrência de diabetes. Aqui um material de referência, né, do qual eu me baseei para poder fazer um estudo, né, é um relatório global sobre diabetes de 2016 da OMS, né, é uma situação panorâmica do país, né, tanto do nosso país como do mundo inteiro, né. Então a gente tem que os quadros de diabetes, né, os casos, eles quadruplicaram de 1980 para cá. Então, assim, é um número que realmente preocupa e chama muita atenção. Todo mundo conhece alguém próximo da família, um amigo que tem diabetes, que precisa ficar tomando insulina, né? Tem uma série de complicações, né, que pode chegar até levar à própria morte, né? Amputação, insuficiência renal, cegueira. Somente no Brasil são 12 bilhões de diabéticos, então com certeza você teve contato com alguém que já tem, né? Em tempos de Covid também, quem tem diabetes também é um fator agravante, né? Principalmente por conta da pandemia que a gente está vivendo atualmente, né? Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre o conjunto de dados que eu vou utilizar. Ele é um conjunto de dados público, ele está no UCI Machine Learning. Ele é um conjunto de dados que foi coletado de pacientes de um hospital de diabetes lá em Bangladesh. São um total de 220 pessoas, perdão. E além dessa classe, falando se a pessoa teve ou não diabetes, né, como positiva ou negativa, o conjunto de dados ele apresenta outras 16 enfermidades também nesse mesmo estilo, falando se a pessoa teve ou não teve aquela enfermidade. E a gente vai usar esse conjunto de dados para poder prever se a pessoa teve ou não. Problema de classificação binária, se ele é positivo ou negativo para diabetes. E agora nós vamos para o código, né? Aqui eu estou usando o ambiente do Visual Studio Code, né? Depois eu vou deixar os meus contatos para quem se interessar mais de como é que utiliza esse ambiente para quem está começando agora, e para aqueles que já usam ele há bastante tempo, existe como utilizar ele com um arquivo, com a extensão de Jupyter's Notebook, né, que são os meus preferidos. Então vamos começar. Aqui a definição do problema, né, prevendo a ocorrência de diabetes.
Então, aqui são os pacotes que eu estou utilizando e as suas respectivas versões, né? O Pandas na versão 1.0, o NumPy 1.18, o Matplotlib 3.2 e o Scikit-learn na versão 0.23. Se caso você for testar esse meu código, esse meu script que eu vou deixar para vocês, peço para que vocês instalem as mesmas versões para não ter problemas de incompatibilidades. Aqui são as bibliotecas que eu estou utilizando, aqui é onde eu importo todos os algoritmos, importo todas as bibliotecas e as classes que eu vou utilizar. E aqui a gente começa, né? A coleta de dados e análise exploratória, né? Então, entrei lá no site, eu vou deixar o link aqui para vocês, onde tem o site, ele está aqui. Então, previsão de diabetes, aqui tem uma série de descrições sobre o conjunto de dados, como que ele foi coletado, né? Tem uma breve descrição. Eu vou deixar, o link está aqui para vocês, para quem quiser acompanhar. Então, entrei lá, baixei o arquivo com o conjunto de dados, coloquei na minha pastinha e estou lendo ele com o Pandas, né? Então, a primeira coisa que eu faço é ler o conjunto de dados. Para facilitar um pouco, eu traduzi as colunas, né, para que não tenha problemas de interpretação por conta do inglês. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma série de outras enfermidades. Aqui no final a gente tem uma categoria, né, uma coluna chamada diabetes, que é a nossa coluna-alvo, que ela tem duas classes. Ela tem positiva e negativa, e todos os outros. Então, a gente tem uma série de enfermidades aqui. Por exemplo, poliúria, polidipsia, perda repentina de peso, fraqueza, polifagia, e todos eles são assim, ó, a pessoa teve ou não teve, né? Tem a idade, tem o gênero também, e tem uma série de outras enfermidades com a classificação teve ou não teve, e a gente vai usar essas características aqui até a obesidade, incluindo idade e gênero, para poder treinar o nosso modelo e depois ele vai prever com uma pessoa nova que não está nesse conjunto de dados se ela teve ou não diabetes. Então, no nosso conjunto de dados, a gente tem 520 registros, 520 linhas ou 520 pessoas e 17 características, das quais uma é a coluna que a gente quer prever, diabetes. Então, vamos dar uma olhada em quantas pessoas classificadas como diabetes positivas tem no nosso conjunto de dados, são 320, e negativa, são 200 pessoas, né? Não temos nenhuma informação faltante no nosso conjunto de dados, particularmente eu escolhi um conjunto de dados um pouco mais simples para a gente poder trabalhar, que não requer tanto pré-processamento, mesmo porque não é o foco aqui. Quantos valores únicos nós temos aqui? Então, nós temos 51 idades diferentes. Já eu vou mostrar para vocês como é que estão distribuídas essas idades. E todas as outras colunas a gente tem duas classes. O tipo de objeto, idade, a gente considera como sendo do tipo inteiro e os outros todos são do tipo categóricos, né? São os tipos de variáveis que a gente estuda lá em estatística, quando a gente começa a estudar para a ciência de dados. Aqui uma descrição da coluna de idades. A gente tem 520 registros para esta coluna, como a gente já tinha visto. Média de idade do meu conjunto, 48 anos. Desvio padrão de 12, né? Então seria média 48 mais ou menos 12. Esses são as idades que eu tenho dentro do meu conjunto. Mínimo da idade que eu tenho aqui é 16 e máximo é 90. Não fiz nenhum tipo de pré-processamento, é só para a gente se certificar a qualidade dos nossos dados, né? É extremamente importante isso. Vejo muitas pessoas negligenciando essa etapa, né, fazendo cálculos com variáveis que não representam de fato a realidade, acontece, né? Por isso que eu só me certifiquei de que essa variabilidade ela estava ok. Aqui já começa um pouco do pré-processamento que é necessário para que a gente entregue esses dados para os nossos algoritmos de machine learning. Qual que é esse pré-processamento? Eu vou mapear as minhas classes
Por que que eu vou mapear? Porque o algoritmo de machine learning, ele não entende texto. Então não adianta eu falar para ele sim ou não, não adianta eu falar para ele feminino ou masculino, que ele não vai entender. Então eu estou simplesmente mapeando, colocando uma classe como 0 e uma classe como 1. No caso de gênero, a gente tem que feminino vai ser 0 e masculino vai ser 1. Então eu estou simplesmente substituindo. E aqui onde eu tenho todas as outras enfermidades, onde é não, eu estou colocando como 0, e onde é sim, que ele teve aquela enfermidade, eu estou colocando como 1. Né? Utilizei aqui poucas linhas de código para poder automatizar um pouco a tarefa. E aqui é o nosso resultado final. Antes nós tínhamos aqui as categorias como sim ou não, né, do inglês, eu acabei não traduzindo. Temos aqui a coluna de gênero e no final eu tenho esse resultado aqui. Não mexi na variável idade, ela permaneceu como estava, porque idade já é um número, simplesmente fiz o mapeamento das categorias. Né? Inclusive a própria coluna diabetes também, que vai ser a nossa coluna-alvo. Né? Vou checar os tipos para ver se a transformação foi feita, todos estão como inteiro, tudo certo. E aqui onde a gente já começa a nossa preparação para entregar o conjunto de dados para o algoritmo. O algoritmo ele requer que a gente entregue de forma separada para que ele possa entender quem que é a minha variável alvo em específico, que nesse caso eu estou chamando de y, poderia chamar de qualquer coisa, mas o usual é chamar de y, né? Até para seguir um certo padrão. E todas as outras características eu estou chamando de x. Então, quem que é o meu x? O meu x é todas as características, exceto a diabetes. Ela não aparece aqui no meu conjunto de dados. E aqui, o meu y é somente o conjunto de dados, a coluna específica de diabetes. Lembrando do mapeamento, né, que eu fiz, de 0 e 1 para sim e não, positivo e negativo. E nessa linha específica, o que eu estou fazendo? Eu estou separando o meu conjunto de dados em dados de treino, para eu poder treinar o meu modelo, e dados de teste, para eu poder validar o meu modelo. Por que que a gente faz isso? Né? Vou explicar de uma forma muito simples. Né? Porque quando você treina o modelo, você treina com aqueles conjuntos de dados. Então, de certa forma, ele já viu aqueles dados. Então, ele já conhece. E como é que você vai validar? Né? Então, por isso que a gente separa o conjunto de dados em dados de treino e de teste, para que a gente valide o nosso modelo com dados que ele nunca viu antes. Então a gente pega o nosso conjunto de dados, separa ele, no caso eu estou usando uma separação de 20% para teste, e aí o que acontece? Nesses 20% que eu estou separando, eu tenho a característica também diabetes. Só que aí eu vou lá no final, para poder comparar com o meu modelo, eu vou comparar as características que eu tenho do meu teste, que eu já conheço, com aquilo que o meu modelo vai prever, para poder saber se aquilo é algo, uma acurácia que eu posso aceitar ou não, ou qualquer outra métrica que eu possa aceitar ou não. Eu não posso fazer esse tipo de validação utilizando só os dados de treinamento, porque o modelo já conhece. Eu já treinei o meu modelo com aqueles dados, então ele já aprendeu os padrões. E aí, como é que eu vou testar com dados que o modelo já viu? Né? Faz sentido, depois que você começa a entrar nessa área, isso faz muito sentido. Lógico que aqui dá para se explorar muito, tem divisão, aqui eu estou fazendo uma divisão randômica, mas existe vários e vários tipos de divisão que podem ser feitas, não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é apresentar um pouquinho para vocês dos algoritmos, que é aqui onde a gente chega. Aqui são a lista de algoritmos que eu escolhi, já defini alguns hiperparâmetros que eu testei previamente, né? O objetivo não é falar sobre
sobre os hiperparâmetros específicos de cada um, é mostrar mais na prática como que eles são aplicados. Então, escolhi alguns algoritmos aqui, como por exemplo, o KNN, eu defini o número de vizinhos mais próximos como 3. Escolhi também duas máquinas de vetor suporte, um com kernel linear e um com kernel RBF. Depois eu vou explicar para vocês o que é cada um, o que diferencia cada um. Uma árvore de decisão, um random forest, ou traduzindo uma árvore, uma floresta aleatória, que seria um conjunto de árvores de decisão. Redes neurais, Naive Bayes, um classificador baseado em probabilidades. E o QDA, que é a análise discriminante quadrática. Aqui eu já defini alguns hiperparâmetros que eu testei previamente, não quis trazer aqui para não aumentar muito a complexidade, a ideia é simplesmente focar nos algoritmos. Aqui tem abaixo uma documentação para cada um desses algoritmos, então eu preparei aqui, tem a documentação do KNN, lá do próprio scikit-learn, onde a gente consegue entrar e visualizar cada um dos parâmetros, como que eles são aplicados, os atributos, as classes, tem vários exemplos. Fiz isso para cada um deles. Aqui a máquina de vetor de suporte, SVC, árvore de decisões, Random Forest Classifier, ou conjunto de árvores de decisões. Fiz isso para cada um deles. Então, se você quiser pesquisar um pouco mais sobre os hiperparâmetros, sobre o que cada um deles faz, eu comecei assim também, né? A gente tem que ir pesquisando, testando, estudando, vai se aprofundando, leiam livros, consulte a documentação. Eu, particularmente, antes de ir para qualquer outra fonte de informação, eu pesquiso na documentação, né? Eu sei que muitas pessoas gostam de usar o Stack Overflow, o próprio Google para pesquisar. Eu prefiro ir direto na fonte, na documentação, muito bem explicada. Essa documentação do scikit-learn serve como parâmetro para quem quer começar, para quem quer iniciar. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui de cima, para cada um desses caras aqui, para cada um dos meus algoritmos, eu vou treinar eles e vou calcular as métricas e vou fazer uma série de plotagens, vou plotar a matriz de confusão também para a gente começar a enxergar o que cada algoritmo ele está nos trazendo como resultado, né? Então, aqui eu treino o meu modelo, aqui eu calculo a minha métrica, eu escolhi a minha métrica como Area Under the Curve, que é uma métrica muito utilizada em classificação. Aqui eu estou fazendo algumas previsões para a gente poder testar o nosso modelo. Estou plotando aqui a minha matriz de confusão, isso para cada modelo, tá? E aqui eu estou plotando a área, a minha ROC, que é a minha curva. Aqui eu estou plotando a minha curva ROC, que é uma curva bastante utilizada também como uma forma visual da gente avaliar. Não a única, mas é uma forma da gente avaliar se o nosso modelo ele está adequado ou não. E aqui eu imprimo todos os gráficos, já nós vamos olhar cada um deles, e também imprimo uma série de outras métricas para a gente poder levar em consideração. Então, começando aqui com o KNN. O KNN ele nos trouxe uma valor de área under the curve, AUC, de 0,9526. E aqui tem a matriz de confusão do meu algoritmo. Tem também a curva ROC dele. Quanto mais para cima e para a esquerda, mais próximo desse ponto aqui tiver, melhor vai ser o meu algoritmo. Então, fiz isso para cada um deles, né? Já a gente vai interpretar essa matriz de confusão. Aqui tem uma série de outras métricas que a gente utiliza em classificação também, né? Já eu vou explicar também cada uma delas, mas eu vou passar rapidamente aqui. Então, temos aqui o SVM linear. Infelizmente, o SVM linear ele não tem como fazer a previsão das probabilidades, então eu não conseguiria plotar a curva ROC dele. Aqui, o SVM com kernel RBF,
né? Então eu fiz isso para todos, ele trouxe todas as métricas, árvore de decisão, Random Forest também, todas as métricas dele, rede neural, aqui o classificador Naive Bayes e aqui o QDA, análise discriminante quadrática, né? Então, aqui algumas análises prévias, né? Como é que eu escolhi? A gente tem uma série de algoritmos aqui, então a gente precisa escolher algum deles, né, para ser o nosso algoritmo final que a gente vai usar como modelo, né? Então, basicamente, o que significa essa matriz de confusão? Essa matriz de confusão, para quem nunca viu, é uma matriz onde eu tenho os valores que foram verdadeiros, né, que eles são de fato verdadeiros e que o meu modelo previu como verdadeiro. Então, por exemplo, para esse caso do Naive Bayes, que teve uma métrica OC de 0,95, com esse algoritmo específico, o meu modelo ele tinha 28 casos positivos que foram, ele tinha 28 casos que a pessoa não tinha diabetes e que o meu modelo previu de forma correta. Então, foram 28 casos para esse algoritmo específico e 67 casos em que o algoritmo previu como correto quando a pessoa tinha diabetes, no caso 1, né? Lembrando que eu fiz um mapeamento, 1 é para quando a pessoa tem diabetes e 0 é para quando a pessoa não tem diabetes. Então, 67 casos positivos de diabetes foram previstos corretos pelo meu modelo. O que é agora esse 4 e esse 5? São os erros do meu modelo, né? Quando a pessoa de fato tinha diabetes, o meu modelo ele previu erroneamente 4 vezes, né? Como a pessoa realmente tinha diabetes, o meu modelo falou, para essas 4 pessoas ele aprendeu que elas não têm diabetes. Então, são erros que o meu modelo comete. E da mesma forma, o contrário aqui, né? A pessoa ela não tinha diabetes, né? A classe verdadeira dela era 0. Então, para 5 pessoas que ela não tinha diabetes, o meu modelo previu que ele tinha diabetes, né? O modelo ele erra, ele aprende padrões dos dados, mas ele não é perfeito e a gente não espera que ele seja. Não existe um modelo perfeito. Existe um modelo que ele seja mais generalista possível. A gente quer pegar um modelo, a gente quer aplicar ele de uma forma generalizável, né? Então, existe problema de underfitting, de overfitting, que eu vou cobrir daqui a pouco, mas o modelo ele comete erros. Cabe a gente definir uma métrica que é aceitável, para a gente poder dizer se aquele modelo ele está adequado ou não, avaliar o tipo de erro, sempre focando no problema de negócio. Para esse negócio em específico, esse tipo de erro de falso positivo, de falso negativo, faz sentido ou não? O que eu aceito, o que eu não aceito, né? O que o meu negócio demanda, né? Fiz isso para todos. Aqui tem as métricas de Precision Recall para cada classe e vamos seguindo aqui. Dentre todos esses algoritmos, aqui eu coloquei um pouquinho das métricas que eu utilizei, né? Quais foram as métricas utilizei a métrica de validação cruzada com AUC para poder calcular esse valor aqui, esse valor de AUC que está aqui em cima. Utilizei a técnica de validação cruzada. Também tem aqui uma documentação sobre a plotagem de matriz de confusão, como que a gente plota a curva ROC, tudo isso tem na documentação. Então, se você tiver um pouquinho de interesse, se você quiser aprender um pouco mais, você vai explorar essa documentação, eu tenho certeza que você vai explorar. Aqui eu tive que escolher dois modelos promissores. Como que eu escolhi esses modelos? Um dos meus critérios para poder escolher o modelo, ele foi baseado na métrica AUC. A métrica AUC ela é importante, mas ela não deve ser a única métrica. A gente tem que levar em conta as outras métricas também, mas também o problema de negócio em questão.
né? Que aqui eu deixei claro aqui em forma de texto, depois eu vou distribuir esse Jupyter Notebook via GitHub para quem se interessar. Qual que é o nosso problema de negócio, né? O nosso problema de negócio ele é prever diabetes, né? Então, vamos parar para pensar um pouquinho. O nosso modelo ele vai cometer erros, a gente já sabe. Agora, qual tipo de erro que ele é mais importante para poder levar em consideração esse modelo? Então, pense você chegou lá em um médico tal, e o médico falou para você, olha, você tem diabetes, né? Você tem diabetes. Quando, na verdade, você vai fazer os exames, e os exames comprovam que você não tem. Ou seja, o médico, que no caso aqui é o nosso modelo, o médico ele errou. E ele errou. É normal, o modelo ele erra, né? Então, o nosso modelo, ele comete alguns erros, sim. E o que é mais relevante, né, para a gente considerar na hora de escolher um classificador? Qual que é o tipo de erro que eu posso aceitar, né? Então, para esse caso específico, cometer um erro falso negativo é mais grave do que cometer um erro falso positivo, né? Então, eu utilizei essas duas características para eu poder escolher esses dois caras. Eu coletei algumas informações sobre eles aqui em cima e eu levei em consideração essa métrica de precisão dessa classe em específico aqui. Por quê? Como está escrito aqui embaixo, né? Aqui, cometer um erro de falso negativo é mais grave do que cometer um erro de falso positivo. Ou seja, o meu modelo, ele tem que eu tenho que tentar zerar de alguma forma os erros de falso negativo, porque é um erro mais grave quando a gente analisa o problema de negócio em questão. Eu falar que a pessoa não teve diabetes quando na verdade ela teve. Então, esse tipo de erro ele é até inaceitável para o nosso modelo. Por isso que eu escolhi esses dois modelos. Eu avaliei as métricas e eu trouxe os dois modelos que atendem esses dois requisitos, né? A gravidade do erro do falso negativo e a métrica de area under the curve, né? Então, esses serão os nossos modelos finais que serão candidatos para eu fazer as previsões, né? Aqui a gente entra com uma outra questão. Escolhi esses dois modelos, um deles tem uma métrica próxima de 100%, né? Vamos dar uma olhadinha na métrica desses dois modelos, SVC e o QDA. Então, o SVC ele está aqui. Então, o SVC, na verdade, que é o Support Vectors Classifier, que é o SVM com kernel RBF, ele trouxe uma acurácia, uma métrica para mim de quase 99% de precisão, né? Então, o que isso significa? Que o nosso modelo está quase acertando todos os casos. Isso nem sempre é bom para esse algoritmo específico, né? Já vou explicar para vocês o porquê que isso não é bom. Se a gente descer um pouco aqui, esse foi o último algoritmo que eu escolhi. O último não, o segundo algoritmo que eu escolhi. O QDA, análise discriminante quadrática, que ele vai traçar uma curva de forma quadrática para poder separar os nossos conjuntos de dados. Então ele traça uma curva de forma quadrática, quem estiver de um lado da curva ele classifica como teve diabetes e quem estiver do outro lado dessa curva ele classifica como não teve diabetes. Então, basicamente, a minha escolha foi baseada nesse cara aqui, na métrica A ou C, e também eu quis escolher dois algoritmos que me trouxessem um valor zero ou próximo de zero para esse cara aqui, que é o erro mais grave que o modelo pode cometer, onde a pessoa tinha diabetes, o meu modelo falou que não teve.
né? Então as pessoas esquecem de analisar o componente de negócio na hora de escolher um algoritmo, né? Então, assim, entre escolher esse tipo de erro e escolher esse tipo, eu escolhi zerar esse cara aqui. O meu modelo ele tem que trazer um valor quase próximo de zero para esses casos de falso positivo, que é mais grave, e um valor aceitável para esse outro cara aqui, que é o falso negativo, né? Então, foi essa a forma como eu escolhi os dois algoritmos, né? Esses são os meus dois algoritmos finais, então, como eu havia comentado, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho neles para ver como que a gente vai escolher o meu modelo final. Aqui tem uma função que eu peguei do próprio scikit-learn. A gente pode, obviamente, a gente trabalha no mundo de código aberto, então posso entrar lá no scikit-learn, tem várias funções lá que eu posso utilizar, inclusive vou até mostrar para vocês aqui. Coletei essa função daqui, dessa página, fiz umas pequenas adaptações nela para eu poder usar. Então, o que essa função faz? Ela vai me plotar uma curva que é o seguinte. Essa curva é aquilo que eu havia falado quando eu estava mencionando sobre separar em dados de treino e de teste, né? O que significa separar em dados de treino e de teste? Significa o seguinte, eu vou treinar o meu modelo com um conjunto de dados e eu vou testar com um conjunto que eu não treinei. Faz sentido quando você começa a estudar ciência de dados. E o que a gente tem aqui? Que o nosso conjunto de dados, essa linha vermelha, seria o meu conjunto de dados de treino. Então, para o conjunto de dados de treino, meu modelo não errou nada, praticamente nada. Ele trouxe uma acurácia aqui, uma métrica de 100%. Mas e quando a gente entregar para o nosso modelo dados que ele nunca viu? Será que ele vai ter essa mesma acurácia? Normalmente não. E essa característica de quando você entrega um dado novo, que o modelo nunca viu, que ele não foi treinado, essa diferença entre as acurácias de treino e de teste é o que a gente chama de ou underfitting ou overfitting. Overfitting significa que o meu modelo ele aprendeu demais sobre os treinos, sobre os dados de treino. Então ele praticamente decorou aqueles padrões. Mas e aí, quando você entrega dados novos, né? Ele não sabe muito bem, ele vai ter um erro muito grande ali quando você entregar dados novos. E esse erro é justamente a diferença dessa linha aqui, a diferença dos pontos vermelho para o dado verde. O dado verde é o meu erro quando eu estou testando o modelo, quando eu entrego dados que o modelo nunca viu. Então, como que o modelo ele tem 100% de acurácia quando eu faço as métricas em cima dos dados de treino? Porque ele decorou. Ele simplesmente decorou, ele não sabe mais nada daquilo. Então a gente entrega outros dados, ele tem uma queda praticamente de 20%. Isso é ruim, né? Isso é bastante ruim. Então eu não vou aceitar esse algoritmo de SVM com kernel radial. Fiz a mesma coisa para o outro, o algoritmo de QDA, né? E esse algoritmo ele apresentou um resultado muito mais satisfatório, porque a gente já percebe que quando até eu estou treinando o meu modelo, ele apresenta uma taxa de erro, o que é normal. E aí, quando eu entrego dados novos, eu consigo diminuir essa diferença na acurácia, a diferença. Então, eu consigo diminuir essa diferença nas acurácias entre treino e teste. Significa que o meu modelo ele está mais generalizado. Ele não está simplesmente decorando os dados de entrada e de saída, né? Então, olhando essas duas curvas, desses dois algoritmos que eu escolheria o QDA, porque ele sofre... Então, olhando para essas duas curvas, eu escolhi o QDA
que é esse algoritmo, o análise discriminante quadrática, porque aqui, esse algoritmo de SVM, claramente ele sofre de overfitting. Ele está decorando os dados de treino, então ele não serve para nada. Basicamente, ele serve para... Esse algoritmo SVM, ele está decorando os dados de treino. Então, ele não serve para você inserir dados novos e ter uma métrica que eu possa considerar como aceitável, né? Então, tendo em vista que eu escolhi esse algoritmo, agora o que eu vou fazer? Vou treinar esse modelo novamente. Na verdade, eu já treinei ele aqui em cima, né? Treinei ele novamente, modelo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer previsões, né? Então, aqui eu setei uma nova pessoa, né? Então, inseri características, aquelas mesmas características que eu tinha, né? Idade, gênero, poliúria, polidipsia, perda repentina de peso. Então, inseri várias características para uma pessoa nova, né? Fiz todo o mesmo pré-processamento que eu fiz para aquele mapeamento que eu fiz de pré-processamento. Eu tenho que fazer também, porque é como o meu algoritmo espera receber os dados, como o meu modelo espera receber os dados. E aqui eu fiz a previsão. Então, quando eu passar essa nova pessoa para o meu modelo, ele vai falar, olha, essa nova pessoa, ela provavelmente ela vai ter diabetes, ela vai desenvolver diabetes, né? Mas como que o meu modelo sabe, né? Basicamente, ele construiu uma linha quadrática para esse modelo específico, né? Ele traçou lá uma série de cálculos matemáticos e estatísticos. Ele traçou uma linha no formato quadrático e essa linha ela serve exatamente como divisória. Então, quando eu colocar uma pessoa no meu conjunto de dados, ele vai utilizar essa linha que ele calculou e ele vai me falar, olha, essa pessoa ela está acima ou ela está abaixo da linha. Então, baseado nisso, eu vou te falar, essa pessoa ela tem diabetes ou ela não tem diabetes. E qual que é a acurácia disso, né? A acurácia disso é a acurácia do meu modelo, né? Qual que é a precisão com que eu posso afirmar que essa pessoa ela vai ter o diabetes, né? Uma estimativa, né? Então, 98% de chances que ela vai ter diabetes. Então, meu modelo, ele está perfeito. Não, ele não está perfeito. Não está perfeito. Por quê? É aqui que entra de novo o problema de negócio. Não existe modelo perfeito. Todo modelo ele vai cometer um erro, né? Então, essa parte aqui é a parte que eu considero mais importante para quem está, principalmente quem está ingressando agora, né? Então, vamos lá. Análises e considerações finais, né? Então, apesar do meu modelo ele ter obtido uma precisão de 98%, né? Ele não, na minha opinião, é uma opinião pessoal aqui, ele pode não ser representativo. Por quê? Né? Porque quando a gente olha para o problema de negócio, prever diabetes, né? Primeira coisa, né? A quantidade de registros. A gente tem apenas 520 pessoas no meu conjunto de dados. Então, é muito pouco quando você vai treinar algoritmos, principalmente algoritmos mais complexos, né? Por que uma rede neural não me deu uma acurácia tão grande aqui, né? Porque a rede neural ela tem a característica de que ela precisa de um volume de dados muito grande para que ela consiga superar as métricas dos outros algoritmos, né? Então, fala-se muito em rede neural, mas a rede neural ela é só para um conjunto muito grande de dados, né? Por isso que aqui até eu nem escolhi ela como meu algoritmo final, né? Então, quando a gente fala também sobre o conjunto de dados, né, apenas 520 pessoas de um único hospital, de uma única cidade, de um único país, né, de Bangladesh, de onde foram coletados esses dados, né, a gente não tem também informações de como que esses dados eles foram coletados, né? Pode conter, obviamente, um viés de amostragem. Às vezes as pessoas, como trata-se
de um hospital só de diabetes, então tem a característica também da amostragem, né? E outra característica também, para aplicar esse modelo de fato, teria que ter testes estatísticos inferenciais para poder considerar que aquele conjunto de dados ele representa a população como um todo, né? Eu não posso simplesmente pegar esse modelo e aplicar ele em outra cidade, outro estado, outro país, porque tem várias outras características, inclusive, que influenciam a diabetes. Então, aqui a gente só olhou para a idade, gênero e uma série de outras enfermidades, inclusive tem até calvície, né? Calvície, poliúria, que é quando a pessoa começa a urinar de forma excessiva, polidipsia, são várias outras enfermidades que a gente tem no nosso conjunto de dados, mas que, quando eu parei para avaliar sobre o que é a diabetes e o que influencia a diabetes, tem outras características muito mais importantes até do que, por exemplo, calvície, né? Calvície, obesidade, até que pode ser que seja relevante, tem como a gente testar, né, através de estatísticas, utilizando algoritmos, a gente testar quais variáveis são mais relevantes e quais não são, mas quando eu parei para ler sobre o problema de negócio, eu coletaria mais dados para poder aprimorar esse modelo, né? Porque eu até deixei escrito aqui, vamos ler juntos. Outros fatores que não estão presentes no conjunto de dados originais podem ser relevantes para o desenvolvimento de diabetes, como hábitos alimentares e estilo de vida. Coletar maiores informações talvez ajudaria a ter um modelo mais generalizável e próximo do problema de negócio real. Ou seja, esse modelo ele tem poucos dados e os dados, eles, de certa forma, não são tão representativos assim para poder avaliar se o meu problema, eu consigo fazer classificações com esse modelo, mas existem características, olhando para o problema de negócios, que podem ser tão relevantes ou até mais do que essas características que eu tenho aí, né? Então, por exemplo, aqui é uma parte um pouco mais técnica, né, que existem outras técnicas, aqui eu trouxe só algumas, como o one-hot encoding, que seria avaliar a influência de cada característica que eu tenho no meu conjunto de dados em separado, né? Então, por exemplo, eu quero avaliar se as pessoas do gênero feminino têm uma influência maior na previsão de diabetes, né? Então, tem como fazer essa análise. E outra coisa também que eu não trouxe aqui, né, que não está escrito, é a questão das faixas de idades. A gente viu lá em cima que a idade mínima é 16 anos e a máxima é 90. Então, se eu trouxer, por exemplo, uma pessoa com 5 anos, para esse meu modelo prever, ele vai prever com uma certa acurácia até que bastante elevada, mas e aí? Eu não treinei o meu modelo com aquela idade, ele nunca viu uma idade de 5 anos, então como é que eu posso falar que aquela previsão com acurácia de 98%, entende que existem outras coisas para a gente se avaliar, não só as acurácias do modelo, né? E como que eu descobri de tudo isso daqui, né? Lendo, aqui entra a parte de problema de negócio, né? Deixei para vocês também o link sobre o Global Report on Diabetes da Organização Mundial da Saúde. Então, para quem quiser dar uma olhadinha aqui, bastante interessante, tem muito material para você se estudar e interar sobre o tema de diabetes em específico, né? Também tem o site do próprio Ministério da Saúde do Brasil, né, onde tem várias informações sobre o que é diabetes, os tipos, né, enfim, várias informações para vocês se interarem e chegarem a essa conclusão. Eu acho que os cientistas de dados eles têm que ter uma visão de negócio, não que eles têm que dominar tudo, mas eles têm que estudar um mínimo para poder entender do problema que eles estão resolvendo, né?
E basicamente a gente encerra esse estudo de caso muito simples que eu fiz. E aqui eu deixo para vocês um muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da palestra, que eu tenha contribuído bastante para vocês aí, para vocês que já trabalham na área, que querem abrir um pouco mais a mente, ou para você que está começando agora. Espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho. Deixei aqui para vocês aí o link para o meu LinkedIn, para que vocês possam entrar em contato comigo. E também tem o meu e-mail, né? Então, tem uma dúvida lá, tem alguma questão, manda para mim por e-mail, quer trocar contatos, tal, manda para mim e-mail que a gente conversa por lá. Tudo bem? Beleza? Espero que eu tenha contribuído. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.